Olá a todos e todas, bem-vindos a mais uma aula de Mate 2. Bom, nessa aula nós vamos abordar o tema multiplicadores de Lagrange e o método dos multiplicadores de Lagrange. E esse método serve para você encontrar máximos e mínimos de uma função f de x restrita a algumas regiões, tá bom? Então vamos lá. Gente, só vou fechar aqui, tá? Para não ficar travando lá no Zoom, nem no OneNote, tá bom? Então, vamos nós. Bom, o método do multiplicadores de Lagrange consiste em você achar os máximos e mínimos de uma função f de x restrita a uma região, tá? A região será determinada por essa função, tá bom? De x e y igual a zero. A gente vai ver isso mais na frente, no exemplo fica mais claro, tá? Para isso a gente faz o quê? Introduz uma variável lambda e pega essa função somado, né, de lambda mais essa função, ok? Se define uma nova função de 3 variáveis, tá? Bom, então aqui já está escrito, né, a nossa nova função, tá? Com mais uma variável. E, né, isso aqui serve exatamente como para você achar, né, usando as derivadas parciais, os máximos e mínimos já restritos já a essa nova função, nessa nova região que vai ser determinada por essa função, ok? Bom, então como é que a gente faz para achar os máximos e mínimos, né? Os máximos e mínimos, na realidade, a mesma coisa, deriva, né, em relação à variável x, depois a variável y, depois a variável z, e todas elas a gente iguala a zero, como a gente fazia anteriormente, olha lá, deriva todo mundo igual a zero, tá? E se você olhar bem, se você, né, quando você deriva parcialmente desse lado, você pode derivar parcialmente desse lado por causa da igualdade, e você acaba tendo essa expressão aqui, ok? Se você olhar bem, quando você substitui, né, as derivadas parciais aqui pela outra igualdade, você vai achar, né, exatamente essa nova expressão aqui, tanto em relação a x como em relação a y, em relação a g. Talvez a única dúvida que a pessoa tem, olha, poxa, mas aqui tem derivados parciais, aqui tem x, y igual a zero. Mas é simples, olha só, deriva essa aqui igual a zero parcialmente em relação a lambda. Foi isso que a gente fez aqui nessa última linha. Agora, vamos derivar o lado de cá, né? Para a gente poder achar um sistema equivalente que é mais fácil de se trabalhar. Essa aqui não tem lambda. Tem? Não. Né? Essa aqui é a única que tem lambda. Né? Se essa aqui não tem lambda, constante, derivada zero. Essa aqui, só tem um lambda aqui. A derivada de lambda vai ser sempre 1. Então, sobra quem? O g de x, y. Ok? Como eu tenho que derivar parcialmente em relação ao lambda igual a zero, fica g de x, y igual a zero. Ok? Lembrando aqui também das nossas observações, é que a área, né, da região S, que vai estar ali, onde o máximo e mínimo vai estar sujeito ali, né, é os pontos que essa função zero. E, obviamente, né, se você pegar pontos nessa região, você vai ter que... Essa função que é chamada de lagrangiana, né, que é definida por f mais lambda g, ela vai dar exatamente f de x. Claro, né, se você pegou todo mundo zero, zero, vezes qualquer coisa, zero, só sobra f, tá? Bom, então a gente já viu que achar máximos e mínimos na lagrangiana é equivalente a resolver esse sistema, ok? E é isso que a gente vai fazer, tá? Bom, para resolver, né, esse sistema estrela, né, ele é chamado a solução, métodos dos multiplicadores de Lagrange. Uma pergunta é, será que esse lambda realmente existe?
Existe, tá? É garantido por esse teorema aqui, tá? FG com derivadas, essa é a curva de nível V0 de G, não se preocupe com essa hipótese, porque na nossa disciplina ela vai ser sempre atendida, tá? Então, se F admite um ponto de máximo mínimo em P, né, nessa região, aqui achei um ponto de máximo mínimo, né, e o gradiente da G for zero, o que é o gradiente? Eu botei o gradiente da F aqui, mas poderia ser o gradiente da G, tá? Na verdade, nada mais é que uma função vetorial cujas entradas dessa função vetorial é a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, tá? E se você quiser saber, substitui no ponto, tá? E está garantido aqui a existência desse ângulo, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com a notação vetorial, porque como a gente dividiu em sistemas, tá? Então, essa notação vetorial a gente não vai utilizar, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Então, uma pergunta natural que se faz é o seguinte, né? Depois de achado os pontos, qual será o ponto de máximo e qual será o ponto de mínimo? Bom, é bem simples. O que acontece? O ponto de máximo, você vai pegar F, né? Substituir o ponto. O maior ponto é o máximo, o menor ponto é o mínimo. Tá? É exatamente assim. Vamos para o exemplozinho, que esse exemplozinho é bem para elucidar aí tudo que a gente fez. Então, eu vou querer achar os pontos de máximo e mínimo dessa função restrita a esta região, ok? Aqui nela é S, aqui tá D, mas assim, é só questão mesmo de mudança de letras, tá? Então, vamos lá, vamos fazer em etapas. Etapa 1. Primeira coisa, determinar os pontos críticos da F. A gente já fez isso na aula passada, né? Como é que a gente faz isso? Deriva F igual a zero. Foi o que eu fiz. Então, 0, 0, né? É o único ponto crítico, né? Lembrando aqui, derivada parcial em relação a x, o y é constante, quem deriva é só o x, derivada de x1, e aqui a mesma coisa, só que fazendo o, o x constante, tá? Então, deriva igual a zero, deriva igual a zero, tá aqui. Então, 0, 0 é o único ponto. Perdão, é ponto crítico. Agora eu vou fazer o quê? Esse ano, para quê? Esse ano para saber qual é a natureza do ponto, tá? Lembrando, ó, esse ano é derivada segunda, né, da f em relação a x, ou é a derivada da f de x de novo, tá? Aqui é a derivada da f de x em relação a x, né? Essa aqui primeiro, perdão. Essa aqui é a derivada da f de x em relação a y. Essa aqui é a derivada da f de y em relação a x. E aqui é a derivada de y de novo em relação a y. Ok? Bom, olhando aqui, né? Vamos fazer uma rapidinho aqui, ó. F de x a gente já tem aqui, né? É derivada parcial em relação a x. Então, tem que derivar em relação a x de novo. Não tem x, só tem y. Y é constante, a derivada é zero. F de x, y, né? Vamos pegar f de x de novo, só que agora deriva em relação a y, ok? Derivada parcial. Bom, se está em relação a y, né? Só tem e tem um y aqui, então a derivada de y dá 1, né? Y não é constante quando você deriva em relação a ele é variável, ó, 1. E assim a gente vai fazendo aqui em todas as outras, tá bom? Lembrando que essas duas aqui, né? A f de x, y e a f de y, x são sempre iguais. Bom, etapa 2. O que a gente vai fazer? Etapa 2 é a mesma, você vai olhar agora o seu problema. Qual é? Eu quero otimizar essa função, né? Sujeito a essa região aqui. Bom, primeira coisa que você vai saber que você fala, poxa, mas tem g de x, y na frente, agora você falando em região, mas a região é determinada pela g de x, y. Como é que você faz? Basta que você, né, g de x, y igual a zero. Então, o que a gente faz? Passa esse 1 para cá, né? Se você passar esse 1 para cá, né, se você olhar bem,
essa expressão aqui, né? Só para a gente relembrar, fica assim, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a zero. E, olha lá, igual a zero. Então, isso aqui vai ser a mil o quê? G de x, y. Ok? Por isso que eu falei, a região onde você vai em busca, né, dos máximos e mínimos é exatamente determinada por essa G quando você reorganiza aí para igualar a zero. Lembra? G de x, y igual a zero lá na frente? Então pronto. Já está daquela maneira que a gente viu, para a gente não, né? Então, e aqui o que, que eu fiz? Eu já fiz as derivadas, lembra do sistema? Né? A gente não vai usar o sistema com a lagrangiana, a gente vai usar o sistema equivalente, que é o do lado. Né? Então, o que, que acontece? A derivada parcial de f em relação a x é igual a lambda, a derivada parcial de g em relação a x. Né? Depois tem a derivada parcial de f em relação a y é igual a lambda, derivada parcial de g em relação a y, e a g de x, y igual a zero, né? Ó, ela aqui. Tá? Então, é esse sistema que a gente vai montar. Então, montando o sistema, tá? Até esqueci aqui da g de x, y igual a zero, mas se você quiser montar o sistema direitinho, você pode fazer assim. Né? Ó, derivada parcial de f em relação a x é igual a lambda de... Perdão. Derivada parcial de g em relação a x, né? Derivada parcial de f em relação a y é igual a lambda vezes derivada parcial da f em relação a y. E aqui a g, né, de x e y vai ficar mais igual a zero. Então, a gente sabe, né, substituindo, né, o que a gente já calculou da f, da g, o que, que a gente vai ter? Que y é igual a lambda, né, 2x, porque eu já calculei a derivada parcial da f em relação a x e a derivada parcial de g em relação a x. Se você olhar aqui atrás, eu já fiz a conta, tá? Para poder substituir lá. Ok? E aqui, né, a mesma coisa, vai dar o quê? X é igual a lambda 2y, né? Com a g de x e y, quem é? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a zero. Que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa de você olhar o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ok? Eu boto 1 para lá igual a zero só para ficar dentro da notação que a gente tinha visto antes, tá? Mas eu digo uma coisa já a princípio para vocês, que é mais fácil você utilizá-la dessa forma na hora da gente fazer a conta da substituição, tá? Mas para a gente fazer as derivadas parciais, né, e fazer ela uma função g de x, y, você coloca dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Por isso que eu já falei, faz assim que fica mais simples. O que, que a gente tem? Que a g, né, ó, tá aqui, ó, né? 1 é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Bom, vamos substituir. Eu não achei um valor para x, um valor para y, foi o que eu fiz. Substituí o valor para x, substituí o valor para y, fiz aí o quadrado aí das duas parcelas, olha, e botei em evidência os termos iguais, né, que tem nas duas parcelas, ok? E deu 4 lambda ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas a gente já sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado vale quanto? 1, né? A gente tem que vale 1. Então, isso aqui vale 1. Então, você pode botar aqui 1 é igual a 4 lambda quadrado. Ok? 1 igual a 4 lambda quadrado, já que esse termo vale 1. Bom, achei, fiz na raiz quadrada, achei dois valores para lambda. Mais meio e menos meio. Então, vamos ter que estudar cada caso, tá? Lambda meio. Vou lá, pego a expressão de novo,
ok? Ó, substituo por meio, que eu já achei o valor de lambda, né? Pego a expressão, desculpa, sistema de novo, né? Substituo o meio, que foi o valor que eu achei para lambda, eu só estou trabalhando com o positivo nesse caso, ok? Né? Faço os cancelamentos necessários aqui, né? Das frações equivalentes, e vou ter o quê? Que y igual a x e x igual a y. Né? Não preciso usar as duas expressões, porque x igual a y, y igual a x são expressões equivalentes, eu uso somente x igual a y, tá? Ou y igual a x, eu preferi usar assim. Agora eu pego de novo a minha função g, eu já achei uma relação entre x e y, e substituo. Eu preferi substituir o y por x, mas também poderia substituir x por y, não tem problema nenhum, tá? E achei aqui que o meu x seria, né, fazendo as continhas, mais ou menos 1 sobre raiz de 2, racionalizo, né, para não ter radical no denominador, e eu achei que meu x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2, ok? Como y é igual a x, né, a gente sabe que o y também é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Agora eu vou estudar para lambda meio. Então, no lambda, desculpa, voltando um pouquinho, no lambda igual a meio, né, você já tem 4 pontos, né? Quais são os pontos? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 positivos, né, nas entradas aí x e y, nos pares ordenados. Qual é o outro ponto? Né? É o raiz de 2 sobre 2 e o y sendo menos o raiz de 2 sobre 2, e fazendo as outras composições, né, com menos na frente, do x, e o mais e os dois sendo menos, você tem 4 pontos. Mas a gente tem que estudar aqui, porque, né, poderia dar diferente. Nesse caso, não deu, mas poderia. Então, a lambda meio aqui vai dar fazendo a mesma continha lá de cima, substituindo lambda no sistema, você vai achar que x é igual a menos y, ou y é igual a menos x, né? O que também não tem problema nenhum, que você pode botar o menos para cá ou para cá, multiplicando por menos 1, né? Então, você tem x igual a menos y ou y igual a menos x. Basta usar uma relação, tá? Eu usei que y é igual a menos x, ok? Vim de novo na minha função g, ou na minha... Se você quiser olhar como a região, né? Ou como a função, tanto faz. Estou eu aqui, ó, de novo com ela, e substitui o meu y aqui por menos x, que foi o que eu achei, né? Como o expoente é par, é positivo, e acaba que deu os mesmos x que deu lá em cima, tá? E os y também. Mas não preciso repetir, né? Sendo 8 pontos, porque não são, né? Já que os pontos coincidiram, né? Ok? Então, basta. Quais são os pontos? Que são máximos ou mínimos? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 menos a raiz de 2 sobre 2, menos a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. E não são pontos de máximo ou mínimo. E como é que a gente descobre se é ponto de máximo ou mínimo? Substituindo na F. Eu fiz uma tabelinha aqui, mas isso é gosto de cada um. Pode fazer separadas continhas. Eu prefiro a tabelinha porque fica mais fácil, né? Então, para esse ponto aqui, a minha função ela é x vezes y, né? A lei de formação dela é x vezes y. E nesse ponto aqui, né? O resultado é meio. Aí eu fiz nesse, né? Mesma coisa, né? Lei de formação, esses pontos aqui é menos meio. Fiz a mesma coisa por esse ponto, a mesma coisa por esse ponto, e vou observar os resultados, né? No caso aqui deu meio, né? Para esse aqui, meio para cá, então são pontos de máximo, esses dois, né? Esse ponto é de ponto de máximo, e este ponto é ponto de máximo. E nesse caso aqui, né? Que deu negativo, são menores, então esse ponto é ponto de mínimo, e esse ponto é ponto de
mínimo, tá? Bom, vou deixar essa daqui para que vocês exercitem aí e façam usando o mesmo processo. Vocês viram que não é complicado, não é difícil, talvez um pouco trabalhoso, né, na hora de fazer as, as continhas, tá? Mas isso aqui então é para que vocês exercitem aí o conhecimento, tá bom? Gente, então é isso. Deixa eu abrir a câmera para me despedir de vocês dessa aula, tá bom? E a gente se encontra na próxima. Valeu? Beijinho a todos. Estudem, hein? Não deixe de estudar, não.